Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Como fã de filme de horror, é impossível não imaginar que o título dessa docu-série em 3 episódios, Não Atenda o Telefone, não seja uma referência direta a vários filmes de horror dos anos 70, 80 e tal, que tem essa ordem, né, esse imperativo com um não, don't alguma coisa no título. Não desça ao sótão, não saia de casa, não faça isso, não faça aquilo. E é assim, embora essa história real não tenha assassinato, mas é uma história de horror psicológico quase tão difícil de acreditar quanto os filmes de horror ao que eu faço referência aqui no canal, tá? Uma curiosidade, essa história já serviu como inspiração para um suspense, para um thriller de 2012 chamado Compliance, que em português, se não me engano, se chamou Obediência. Vai ser difícil falar dessa docu-série sem dar spoiler, mas eu vou tentar. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Durante, assim, mais de uma década, alguém ligou para lanchonetes de fast food, né? McDonald's, essa coisa assim, bem no interior dos Estados Unidos, isso é importante ressaltar, dizendo que era um policial e quando os gerentes dessas lanchonetes atendiam, esse policial dizia que alguém, uma funcionária X, dava uma descrição bem genérica, mas certamente haveria uma funcionária assim lá, havia roubado US$ 50 ou tanto, uma bolsa, e começava a instruir o gerente ou a gerente a fazer a revistar a funcionária, geralmente são adolescentes esses funcionários, né? E olha, ficava às vezes horas ao telefone e apenas com o poder da palavra fazia com que os gerentes, as pessoas, cometessem abuso sexual contra as pessoas. Aí você fala, mas isso é possível? Olha, muitas dezenas de ligações, o documentário fala, tá? É tão meio incrível essa história, porque a gente está de fora dela e a gente está armado contra ela, a gente é espectador de uma história, então a gente está num ponto de vantagem. Nesse documentário aí, no segundo capítulo, eles até ensaiam uma explicação psicológica, falando de um experimento e tal. E aí você vai ver que junto com essa explicação psicológica, que eu acho que poderia ser mais aprofundada, mas você vai ver que eles dão um perfil, né, de quem que era as vítimas. Eram cidadezinhas minúsculas, né, com adolescentes, e aí as pessoas eram mais crentes, e geralmente as funcionários, eram jovens que estavam acostumados a respeitar a polícia, respeitar a autoridade. Então, só que os gerentes, eles não eram tão jovens assim. Então, não sei se essa explicação não cai um pouco por terra, né? Afinal, eram pessoas de 50 anos, às vezes, lá, que eram experientes. De qualquer forma, a gente vai se perguntar como que isso é possível? E você vai acabar se perguntando, será que eu cairia nessa? Tá? E você fala, nossa, mas são 3 episódios, não fica enrolando muito? Eles dão um jeito, se a gente não conhece a história, eles dão um jeito de fazer suspense, porque o primeiro episódio vai narrar, e tem claro, né, algumas cenas de CCTV, né, de câmera que estava escondida, né, câmera de filmagem lá, que você vai ver, claro, borrada com as caras, tudo, mas eles constroem uma narrativa assim. No primeiro episódio, eles dão uma boa detalhada em um caso horrível que aconteceu nos McDonald's. Aí, depois, ele termina quando a pessoa, o policial, descobre ou não quem que pode ser que seja o autor dessas ligações. Aí no segundo, você tem essa parte psicológica, você tem mais casos sendo discutidos. Aí você tem o advogado de defesa dizendo, não, eu tenho certeza e posso provar por que meu cliente ou minha cliente não é culpado. Dizer que alguém é not guilty, eu não sei se as pessoas percebem isso com facilidade, né? Nos vereditos dos tribunais, é not guilty, não culpado. Quando a pessoa não culpada, não significa necessariamente que ela seja inocente. E aí, então, no terceiro episódio, vai falar
de processo que uma das lanchonetes teve. Porque, assim, várias vezes o McDonald's, vamos falar o nome, foi alertado de que tinha gente ligando, se passando por policial. E não é uma franquia, por que, que não fez um memorando? Ó, tá acontecendo isso. Então alguém foi para jugular do McDonald's, pedir dinheiro, ó. Você falhou em proteger os seus franqueados. E aí você vai ver também se a lei nos Estados Unidos é tão maravilhosa, tão punitiva, quanto várias pessoas aqui no Brasil acham, né, que lá tudo funciona melhor, lá tudo é melhor. É um bom documentário, uma boa docu-série. Talvez pudesse ser um pouquinho mais curta, mas isso eu sempre falo, né? Chega uma hora que parece que começa a enjoar, porque as narrativas começam a ser meio iguais. Só que assim, eu estava tão me perguntando, né? Será que eu cairia nessas, com 50 e poucos anos? Porque vários dos gerentes lá eram cinquentões. Será que eu já não tinha que estar predisposto a ser meio assim para cair nessa lábia? Porque vinha alguém de fora, geralmente, e parava com a história, né? Assim, você vai ver lá em mais de um caso, chega alguém na sala e fala, para, isso é uma mentira. Então, eu acabei, né, e acho que todo mundo que vê ia acabar se perguntando, será que isso não é sei lá, esses gerentes não são tão culpados também, mas você vai ver que vão parar no tribunal alguns deles também. Enfim, dá pano para boa manga de discussão e é uma história que você fala, Jesus, né? Como que tem gente que é boa de lábia, como que tem gente que é inocente, ou como que tem gente que não é inocente, pode ter isso dentro dela já em semente, como tem gente que aceita e respeita a autoridade tão cegamente, certamente você vai pensar coisas e ou vai querer discutir coisas. Então eu acho que é um bom documentário, uma boa docu-série para quem curte crimes da vida real. Horrível, horrível, horrível. Tchau.